famosas startups, né? A gente vê aí todo santo dia nascendo uma startup e poucas, de fato... Eu até às vezes estou meio preocupado que os meus amigos ultimamente só me dão cachaça, cara. Então eles não querem que eu saia do transporte. Que me ensinou muitas coisas, mas eu me incomodava com a tristeza no ambiente do trabalho. Aquela dureza. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Estamos chegando no final do segundo dia do Meeting Comex 2025 e nós vamos entrar num papo agora que eu acho muito importante para quem quer empreender no comércio exterior, começar uma empresa ou é empresário, já tem seus bons anos. Nós aqui na Invoice com 4 anos de história, a gente quer ouvir também a voz e a experiência de vocês. Então nós vamos falar agora qual que é o segredo da longevidade para uma empresa de comércio exterior ou da logística. Como é que tu faz para passar de 10, 20 anos e continuar crescendo, continuar o sucesso, continuar motivado a continuar, que eu acho isso muito importante também. Então, antes de começar, quero os agradecimentos de sempre. Eu quero agradecer novamente ao Meeting Comex e ao Núcleo, à CIG, por estar aqui novamente gravando esses episódios com pessoas tão gabaritadas, tão competentes e tão interessantes. Quero também falar, se conectem com o Meeting Comex aqui na legenda, na descrição do episódio. Tem o link do Meeting Comex, tem as redes sociais de todos os convidados aqui para vocês poderem se conectar também, trocar ideia, conhecerem suas empresas. Quero, então, agradecer a presença do Ulisses, da Translig, novamente aqui comigo, 25 anos de empresa. O Márcio Freitas também já esteve aqui ano passado, da Freitas Comex, 36 anos de empresa. E a novidade no Invoicecast desse ano, no Meeting Comex, é o Flávio Rufino, da Ascensus, 24 anos de empresa. Quero começar com uma pergunta para vocês três. Vocês lembram o que motivou vocês a começarem? Primeiro, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui de uma grande paixão, né, que é o transporte, que eu defendo, que eu atuo. Bom, eu comecei de empregado e depois de 21 anos de empresa, né, eu e a minha sócia Asta resolvemos empreender, né? Então o que motivou? Porque eu já nasci praticamente dentro de um caminhão. Na cabine do caminhão, meu pai tinha caminhões, então praticamente nasci. E aí, trabalhando por 21 anos numa empresa, eu vi que era hora de que eu estava preparado para começar, né? Preparado, que eu digo, né, mais ou menos aí já conhecendo um pouco que o desafio, que é o transporte, e essa foi uma das principais assim, motivação que eu achei que eu podia já começar o negócio. Foi a segurança, então, que te motivou? A segurança, né? A segurança e sabendo aquilo que eu queria, né? Que era aquilo, realmente, eu gosto do transporte, eu quero ficar no transporte, é aqui que eu vou ficar. E aí, naturalmente, buscando, fazendo cursos, conversando, pegando experiência, vendo o mercado, vendo aquilo que as outras pessoas, às vezes, dentro da nossa visão, erram, e para a gente não cometer os erros e a gente trilhar por esse caminho. Excelente. Ulisses, Márcio, o que te motivou a começar? Legal, obrigado, né? Obrigado pela oportunidade novamente, estar com você, Jonas, né? Isso. Jonas, Ulisses, Flávio, né? É um prazer aqui. Então, é um negócio interessante, né? Eu comecei a escutar o Ulisses falando, né? No meu caso, teve 2 situações básicas, né? Porque na época, meu pai falecido agora, já faz pouco tempo, né? Mas já era naquele momento, né? Um despachante aduaneiro antigo. Ah, é de família? Sim, de família, né? De São Francisco do Sul, né? Muitas histórias, aquela coisa de tirar o fiscal da Receita Federal de madrugada para liberar madeira. Então ele conta assim, um negócio mágico, né? E de repente ele chega para a família e diz: olha, eu vou largar a área, certo? Eu vou largar a área e eu queria saber se alguém de vocês se interessa em conhecer como é que funciona esse processo, né? E eu trabalhava numa empresa que estava muito bem, por sinal, mas eu trabalhava com venda já e vendas técnicas, que minha formação era uma formação técnica. Eu acabei largando essa empresa para começar na área, né? E foi muito interessante porque nessa empresa que eu trabalhava, o meu último gerente era um cara assim muito rude, que me ensinou muitas coisas, mas eu me incomodava com a tristeza no ambiente do trabalho. Aquela dureza, né? E eu acreditava, assim como eu acredito até hoje, vendo bem no meu DNA, que você pode ter um negócio, você pode ter resultados, mas de uma forma leve, de uma forma gostosa, né? Então, houve sim essa oportunidade
dentro da família e também houve esse desejo maior de construir algo totalmente diferente do conceito que existia na época no conceito de empresa. Fazer o contrário do que estava vivenciando, né? Perfeito. Tipo assim, não, dá para fazer Diferente. Diferente melhor, né? É isso aí. Bacana. Flávio, conte então o que te motivou. Legal, legal. Bom, boa tarde a todos também. Obrigado pelo convite, Jonas. Já sigo o seu podcast aí há bastante tempo. Ficou feliz Quero demais. aqui parabenizá-lo. Sempre que eu estou na estrada, eu tenho alguns episódios baixados, aproveito o momento de estrada para ouvir aí. Sempre, né, super atualizado, assuntos super pertinentes aí do nosso dia a dia de comércio exterior. Uma satisfação muito grande aqui estar do lado desses dois feras aqui também, né? Que a gente aprende muito com eles aí no dia a dia, sempre vê uma história de sucesso dos dois e acaba sempre nos motivando. Bom, falar um pouquinho da minha história. Eu não sou o fundador da Censo, né? Sou um dos sócios estatutários, mas quem fundou foi o Vanderlei. Vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória, como eu comecei no comércio exterior. Pode ser. Um amigo meu, né, Reginaldo Piva, né, começou a faculdade de comércio exterior e nós dois trabalhávamos juntos na mesma empresa. Ele comentou, olha, comecei o curso de faculdade de comércio exterior e tal, achei legal. E eu falei, me conta um pouquinho mais como é que é esse negócio de comércio exterior. Dele, cara, né, tem que falar inglês, não sei o quê, tem a oportunidade de viajar o mundo. Eu falei, viajar o mundo? Essa história aí, beleza, vamos ver que bicho é isso aí, esse golpe, o famoso golpe de, né, vai dar a volta ao mundo aí viajando. Enfim, e aí comecei a estudar um pouquinho mais, passei na faculdade, comecei a faculdade de comércio exterior e por coincidência no mesmo ano eu comecei a trabalhar na área, né, com exportação. Quem todo mundo conhece aqui, a Deller, né, a Deller é uma indústria têxtil. Então, trabalhei 5 anos na exportação, terminei minha faculdade e aí fui para a Census, né? Então, estou na Census já há 19 anos e lá eu comecei como assistente de importação, analista, coordenador. A gente foi crescendo junto com a empresa, né? Sempre mantendo, né, essa cachaçinha aí que é o comércio exterior, que só quem gosta mesmo, né? Ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. É a segunda vez na gravação dos Meeting Comex, segunda ou terceira vez que falam da cachaça, que é o comércio exterior. É a cachaçinha, não impressionante, adianta. Cara. Então eu já estou aí há 24 anos trabalhando com comércio exterior e espero continuar trabalhando aí ao longo dos últimos anos. Vocês conseguem lembrar alguma decisão importante que foi tomada assim nos primeiros anos da empresa que vocês viram assim que destacou vocês da concorrência ou destacou vocês assim com os clientes, que eles viram isso como um diferencial ou para conseguir, digamos, talentos? Vocês lembram alguma coisa que vocês... O próprio Márcio falou, né, cara, eu não era bem tratado, eu vou fazer isso diferente. Eu acredito que isso tenha sido um destaque. Vocês conseguem lembrar alguma coisa no início, assim, que, cara, aqui eu posso fazer diferente e vai chamar atenção, vai dar certo? Olha, são muitas passagens. No início eu tinha até o túnel do tempo guardado, algumas recordações, que são das dificuldades. Numa primeira que eu lembro, assim, recente, quando nós começamos, nós tínhamos um parceiro em São Paulo, que ele fazia o trabalho para nós de entregas e coleta. E tipo assim, um final de semana, numa sexta-feira, ele chegou e disse, olha, a partir de segunda-feira eu não vou mais atender vocês. Nossa! Né? Aí eu digo, só atendo se eu virar sócio de vocês. E nós, eu e a minha sócia Asta, tomamos a decisão e vendemos uma parte da empresa para esse parceiro. Né? E ali nós... Era a única saída que nós entendíamos para nós não interromper, né, as nossas operações e que seria um caos. E aí nós ficamos ali até por alguns anos, a gente foi estruturando, foi vendo, foi buscando também algumas coisas paralelas para ver o que a gente daria. E mais aí, passou aí uns 3, 4 anos, nós conseguimos comprar a parte que nós tínhamos vendido e voltamos para... Então esse eu acho que foi um dos maiores desafios, assim, que você chegou e de uma hora para outra você tem que tomar uma decisão. Claro que tem outras decisões também, né, que a gente toma, mas essa foi a mais impactante na trajetória da empresa. Decidida num final de semana, né? Final de semana e olha, vamos que vamos. E a gente olha para trás, né, e a gente vê que seria muito injusto hoje pensar em uma outra decisão, porque naquele momento é o que nós tínhamos, até pelo conhecimento que nós tínhamos naquele momento, e a gente diz, não, é por aqui que nós vamos. É muito fácil comentar o jogo depois que terminou, né? E uma das coisas, assim, que eu sou muito grato com a minha sócia, assim, a gente, se tivesse começado tudo de novo, começaria, porque eu e ela, tudo que a gente toma decisão, né, a decisão, vamos nesse caminho, vamos. Se deu errado, os dois, um não olha para o outro para cobrar, e se deu certo, estamos juntos, como sempre, e a gente segue
segue o barco. Não tem aquele E essa apontar da- de dedo, né? E é só voltando um pouquinho, essa da cachaça, a mesma coisa a gente fala do transporte rodoviário de cargas, né? É uma cachaça que você entra e não tem jeito, é difícil Não sair. sai mais, né? Não sai mais. E eu até às vezes estou meio preocupado, que os meus amigos ultimamente só me dão cachaça, cara. Então eles não querem que eu saia do transporte. Cara, é preocupação. Já tô Legal. começando a mimar para não, fica mais um pouquinho. Não, e é bacana, eu estou escutando o Ulisses falar, tô me lembrando, né? Eu tive uma passagem muito semelhante, né? E que envolve minha sócia também, né? Minha sócia depois virou esposa, né? E eu tava Que bacana. Sim, minha esposa é minha sócia no negócio, ela cuida da parte administrativa e financeira, ou seja, cuida praticamente lá mais de 80% do negócio está na mão dela, né? Uhum. E a gente teve um determinado momento no início, nós estávamos numa situação bem confortável, porque nós terceirizamos a operação de importação para um agente de carga da cidade na época. Então estávamos super confortáveis, né? E de repente ela veio com essa ideia, cara, mas vamos alçar voo solo, vamos construir um negócio só nosso, que a gente não dependa de ninguém, né? E eu já com certo medo naquela altura, até por conta do conforto, né, que nós já tínhamos até então, né? E de repente eu fiz uma viagem, quando eu voltei, ela tinha, né, alugado uma sala, comprado móveis usados, né? E nós recomeçamos o negócio, né, a partir de uma determinada data, e a partir daquele momento o negócio prosperou, né? Começamos com 3 pessoas, hoje estamos, né, cerca aí de talvez de 30 anos depois, estamos aí já com 70 pessoas. Né? Ah, que bacana, cara. Flávio. Legal. Bom, talvez o momento mais disruptivo que a Ascensus teve ao longo dessa história, o pano de fundo da Ascensus sempre foi tributário. O Vanderlei, que é o nosso sócio fundador, sempre teve esse DNA muito forte, né, dentro da empresa. E um dos movimentos que ele fez na área tributária foi a famosa ação do IPI, né, que gerou aí, né, naquele momento, né, uma coisa nova para o mercado. E foi onde a gente realmente a Ascensus alavancou o crescimento dela ali em todo o comércio exterior como um todo, né? A gente agregou valor para a operação do cliente através de um planejamento tributário, que isso foi naquele momento, né, disruptivo para o momento. Depois outras empresas acabaram copiando, enfim, indo atrás daquilo que a gente fez, mas, né, isso foi em 2012 para 2013 aproximadamente. Mas quem Então, começa colhe mais frutos. Colhe mais né? frutos. Então a gente realmente cresceu muito ali. Então a gente saiu de, sei lá, 30, 40 funcionários que nós tínhamos na época para agora quase 300 funcionários. E ao longo desses últimos anos a gente também foi preparando outras frentes de negócio que hoje também fazem a diferença dentro do grupo. Perfeito. E o contrário, teve alguma coisa que vocês tiveram a oportunidade de entrar ou um caminho que vocês pensarem em seguir, aí vocês pensaram, não é meu propósito, não é meu modelo de negócio, não quero isso. Teve alguma coisa diferente assim? Márcio, vamos começar contigo agora. Então, eu já fui convidado para ser trading, já fui convidado para ser agente de carga, né? Isso é muito comum no sul do Brasil, né? Já fui convidado para ser transportadora. E nós decidimos, a gente tomou uma decisão lá atrás, Jonas, que era continuar nesse processo que a gente vive hoje, né? E a gente tomar uma decisão radical, muito interessante, né? Que eu acho que foi uma decisão acertada, que é buscar o caminho da tecnologia, né? Então, manter, né, o foco nessa governança aduaneira que a gente fala, que a gente tem pregado, né? Mas trazer as soluções tecnológicas como pano de fundo para você agregar a essa inteligência que a gente carrega no nome hoje. Entendi. Certo? Então foi uma decisão estratégica que talvez, né, a gente pode ficar sempre se repensando, né? Porque todo negócio tem os prós e os contras, né? É muito fácil olhar para uma Ascensus, que é uma empresa super bem posicionada, né? E que deve ter tido as suas dificuldades, né, Flávio? Sim, muito. Ulisses também. Então, cada um no seu negócio tem os seus prós e contras, né? E eu acho que cada um entende do seu negócio e sabe da sua vocação. Eu acho que nós tomamos essa decisão e nós não nos arrependemos disso, né? Muito bem. Você, Flávio? Então, a Ascensus, apesar de ser uma empresa multipropósitos, multisserviços, a gente também, né, ao longo dessa trajetória, apareceu muita oportunidade, como investidor, como sócio,
E por vezes, né, algumas dessas oportunidades que a gente acabou apostando, acabou não dando certo. Faz parte do processo do empreendedor, né, da empresa como um todo, sempre apostar. E óbvio que algumas coisas, né, a gente acaba aprendendo com aquilo, mas você acaba, olha, isso aqui realmente não é o meu negócio, vou deixar de lado, vou focar naquilo que eu sei fazer bem. Então a gente foca muito hoje dentro do processo de importação como um todo, agregando na parte de distribuição, na parte da logística como um todo, e para isso a gente tem ou a trabalho interno, né, direcionado, ou através de parceiros. Então, dentro do escopo como um todo hoje, da Ascenso, a gente faz o famoso door-to-door, mas é o door-to-door de fato, não é o door-to-door porto, não é porto até a porta do cliente, é o door, pega a mercadoria em qualquer lugar do mundo e entrega em qualquer lugar do Brasil. E aí, dentro desse processo, alguns aprendizados a gente foi levando aí ao longo dos últimos anos, que fez com que a gente crescesse ainda mais. Perfeito, Ulisses. Dando também, pegando um pouco aí do gancho do Márcio e do Flávio, também aqui a gente pensando, mergulhando aqui, né? Nós somos uma empresa um pouco conservadora em algumas coisas, mas nós, assim, eu acho que nós, como transportadora, eu acho que nós somos, assim, um pouco à frente um pouco do tempo, né? Nós começamos lá atrás com o transporte DTA, né? Foi uma autorização que nos diferenciou já naquele momento, porque além de nós trabalhar no comércio exterior, nós também trabalhamos com muitas cargas nacionais, fazendo muita também movimentação, desova, ovação, trabalhos de cargas especiais. E aí, nós, aí, paralelo, também fomos para o OEA, né? Então, a gente, assim, procurou já fazer algumas coisas para ser diferenciado, para a gente se manter, né? E agora nós inclusive, já temos aí o primeiro caminhão aqui, caminhão elétrico, que inclusive está aqui na feira. É bacana. Né? Já está aqui, que a gente já faz aqui, ele tem uma autonomia aí de 150 quilômetros, faz um trabalho mais interno aqui, principalmente do aeroporto, para algumas indústrias aqui da nossa região. E como é que vocês equilibram coragem e prudência na hora de tomar decisão? Eu vou dar um exemplo da minha empresa, tá? Eu tenho mais 2 sócios, né? Eu tenho o Nicolas e a Duda. Eu tenho um perfil assim mais calma, o Nicolas tem um perfil vamos, e aí eu tenho a Duda que é um meio termo. Então a gente consegue chegar nesse denominador comum. Como é que vocês fazem entre vocês para chegar nesse equilíbrio? Posso começar aqui? Pode, claro. Eu tenho a sorte que eu tenho a minha sócia, a gente tem uma confiança muito grande um no outro, né? Então a gente, para tomar assim, a gente planeja, né? Planeja e vamos nessa linha, né? E a gente mais ou menos segue nesse caminho. Não sei se eu entendi bem a pergunta, Alice, se era mais ou menos nessa linha. Talvez eu... tipo assim, como segurar a emoção da decisão e ir mais com o cérebro, mas saber que em certos momentos o imediatismo, a emoção pode ser uma boa também, sabe? Tem certas... Por exemplo, no seu caso, você trouxe agora, foi uma decisão que tinha que ser tomada no final de semana, sabe? Como é que foi a coragem, tipo, vamos, e a prudência, tipo, calma lá, sabe? É nesse sentido. Então talvez é mais ou menos essa minha linha, porque se a gente toma uma decisão, é uma decisão mais ou menos calculada, porque se der errado, né, que nem, por exemplo, essa tomada de decisão, nós não tínhamos que tomar uma decisão, porque se nós não tomássemos a decisão, a gente ia prejudicar. E tomando essa decisão, a gente teria um tempo maior para depois recuperar, né? Então, por isso que eu digo, e as decisões que nós tomamos, muito o seguinte, se der errado, o que pode acontecer? Né? Não, vamos perder talvez aí vamos perder um cliente ou alguma coisa, porque a nossa movimentação de cargas, ela está muito bem distribuída. Nós não temos um cliente que representa mais do que 4,5% da nossa movimentação. Então ela está bem distribuída. Então as decisões, elas são mais ou menos assim, se nós tomarmos essa decisão, o que possa impactar na empresa de um modo geral? Hoje nós temos 160 funcionários diretos, né? E temos mais 200 que são os PJs e também os terceiros que são agregados da empresa. Então a gente tem assim um número grande, por isso que a gente tem assim também já esse cuidado de a gente estar bem distribuído, não ficar focado só, né,
só num cliente para que a gente não tenha uma surpresa e aí tem que mexer com toda a estrutura da empresa. Tem uma boa diversificação de clientes para se proteger, né? Legal. Esse negócio da prudência e da coragem, Jonas, assim, como é que eu vejo, né? Eu acho que tem várias nuances, né? Eu acho que primeiro, cara, é a tal da informação, né? Então, você precisa tomar uma decisão, você tem que ter informação, né? Porque você não pode tomar uma decisão emocional, né? Por mais que muitas vezes a emoção ela esteja contida no ambiente, né? Daquela decisão, você tem que se cercar de informação, né? Eu vejo que ouvir as pessoas, né? Eu acho que todos nós temos, né? Cada um com o seu tamanho, o seu grupo de conselheiros, certo? Ou informais, mas que são pessoas que entendem do teu negócio, entendem do teu mercado, né? E que podem te auxiliar nesse quesito, certo? Outra coisa legal que o Luiz falou, acontece comigo também, né? A minha sócia, a minha esposa, né? Ela é muito diferente de mim, né? Então, eu tenho o meu aspecto, né? Ele é mais estrategista, mais, né? Cabeça nas nuvens, ela é pé no chão. Ela abrange um aspecto tático, né? Então, opa, peraí, isso aí não existe. Isso não é aplicável. Então, esse contraponto é bacana, né? E aí tem duas coisas que eu acho que são importantes nesse contexto. Primeiro, ouvir, né? Porque muitas vezes, cara, eu tenho que ir lá falar com o Ulisses, tenho que pegar o Flávio. Clara, como é que você... Cara, você que trabalha na área, eu tô escutando isso, tá? A gente faz muito disso, né? Porque você... Legal. Cara, a gente tem um networking fodido, né? E você tem que se valer disso para poder entender. E aí também a humildade do líder, né? Para dizer, cara, eu quero fazer isso. Não dá. Peraí. Deixa eu... Ou não, peraí, eu tava com essa ideia, cara, vou reverter isso, vou fazer em dobro. Então essa humildade também acho que é importante para te trazer pro chão ou te levar para as alturas. Legal. Flávio. Bom, lá na empresa a gente tem, né, o Vanderlei, que é o cara extremamente visionário. O Márcio conhece bem, acho que o Ulisses também conhece bem ele. É um cara que pensa muito à frente, né, do nosso tempo, e ele é extremamente arrojado, extremamente. Então ele é o cara que tem o sonho e nós, como executivos, né, construímos esse sonho, realizamos esse sonho. E aí faz muito isso que o Márcio comentou, né? A gente transforma, né, os dados em informação, coloca isso numa prancheta, coloca isso numa apresentação, num projeto. Isso vai para um comitê interno, onde a gente identifica se aquele negócio faz sentido, se aquele projeto faz sentido ou não. Então, essa coisa da ousadia e do conservadorismo, né, tem que ter esse ponto de equilíbrio. Né? Você tem o cara que é mais ousado e você tem o time que é mais conservador. Meu perfil é mais conservador, é mais executivo. Às vezes vem umas ideias lá que eu falo, meu Deus, isso aqui nunca vai dar certo. Aí depois você vai para a prancheta, começa a desenhar, ver o risco, ver o custo, investimento, payback e tal. Você fala, pô, não, o negócio acho que faz sentido. Vamos começar para ver como é que vai ser. Então acho que isso é legal da empresa, né? Tá sempre se desafiando, sempre fazendo coisas diferentes, né? Isso faz com que a empresa cresça cada vez mais, né? E quais foram momentos que vocês falaram assim, cara, agora a empresa chegou num novo patamar? Tipo, vocês pararam, olharam assim para tudo que vocês construíram, tipo, nossa, já tenho tudo isso de funcionário, nossa, sério que o nosso faturamento chegou nisso? Nossa, sério que a gente se tornou EA, sabe? Tem coisas que, na minha curta experiência como empresário, já bate às vezes assim, sério que a gente chegou nisso e parecia impossível? Tem alguma coisa assim que vocês... Que às vezes a pessoa nem sabe. Sim. Não virou troféu nem nada, assim vocês carregam no coração. Sim. Vocês viram, agora a gente tá em outro patamar. Eu estou vivendo isso nesse momento, sabe, Jonas? Porque, como eu falei para vocês, né, a gente é um negócio interessante, né? Porque eu falo um negócio aqui que desde 2011, né? Porque a gente se chamava Freitas Assessoria de Comércio Exterior, né? E a gente decidiu botar no nome Inteligência, né? E por que a gente decidiu isso? Porque desde 2011 a gente discute como seria o despacho aduaneiro do futuro, certo? Porque o cerne do nosso negócio é esse, certo? O cerne do nosso negócio é esse, né? Então a preocupação que a gente já tinha desde 2011, como que seria o futuro do nosso negócio? E a gente começou a investir em tecnologia.
E por quê? Porque a gente entendia que a gente precisava revisar o modelo de negócio, né? E eu acreditava que pensar, né, só o despacho aduaneiro por despacho aduaneiro, ele não tinha um futuro distante, né? E nesse momento a gente está enxergando pela entrada, né? Algumas ferramentas foram lançadas agora em janeiro, né? Agora em fevereiro, perdão. E aí chega um momento, diz, cara, tudo isso que a gente vem investindo, tudo isso que a gente acreditou, a fé muitas vezes, um investimento muito maior do que o faturamento, está fazendo agora uma diferença, sabe? E esse modelo de negócio está começando a se concretizar, né? Uma nova liderança, a cultura sendo impregnada do jeito que... Porque muitas vezes você tem na tua estrutura peças de Lego que são montadas à parte. Então você faz alguma transformação na administração, começa um processo de aculturamento diferente, entra com uma nova situação. Então como que você faz esse complexo se tornar uma peça única? E isso para o seu é muito delicado. E muitas vezes é delicado por quê? Porque você quer empregar uma velocidade maior e não consegue. Porque você tem que fazer essa mudança com o teu time, principalmente com os teus líderes, né? E a gente está nesse momento onde a gente sente que os líderes entenderam, né? Foi feita uma significação boa e esse caminho está chegando lá. Então, estamos vivendo esse momento justamente nesse ponto, né? Estão vendo o retorno do investimento de decisão tomada lá atrás, né? Perfeito, mas... Legal. Você, Flávio, o que consegue dizer para Cara, nós? um momento marcante, assim, que onde eu parei, assim, para ver toda a história da Census, foi quando nós completamos 20 anos de Ascenso. A gente fez uma festa em Campo Alegre, onde nós chamamos todos os funcionários, de todas as nossas unidades, de todas as filiais. E aí, o momento que a gente estava no palco lá e tal, enfim, comemorando, eu parei assim, né, do lado do Vanderlei, dos outros sócios, e falei, cara, você já parou para pensar? Já tinha imaginado que a gente ia chegar nesse momento aqui? E os dois começaram a chorar e se abraçar, enfim. Que legal. Né, porque foi algo que realmente eu nunca esperava aquilo, né? Eu quando comecei no Ascenso tínhamos 4, 5 funcionários, é aquela história, né? Empresa pequena, todo mundo faz de tudo um pouco. E olhar o tamanho que a empresa chegou hoje, em termos de faturamento, em termos de negócios, em termos de colaboradores, é algo assim que me orgulha muito. E fazer parte dessa história é muito bacana. Então, aquele momento dos 20 anos, para mim, que eu recebi a placa de 15 anos, então foi super, super bacana. Que massa. E os Ulisses? Olha, quando eu escuto o Márcio, escuto o Flávio, é mais ou menos isso que a gente faz. Porque a gente é mais ou menos uma extensão do negócio deles, que nós fazemos a parte rodoviária, a parte, né, que exportação, ou seja, cargas domésticas. E junto com nós temos as nossas equipes que têm sonhos. E essas equipes, elas querem crescer, elas querem também ter um melhor salário e assim por diante, e a empresa vai indo. Daqui a pouco você, aonde que nós já estamos, né? Até a abertura até de uma necessidade de uma nova filial. Hoje nós temos 8 filiais, né? São Paulo, Campinas, São José dos Pinhais, Joinville, a nossa matriz é Guaramirim, Itajaí e São José, e temos também filial agora mais recente, inclusive prédio próprio lá em Blumenau. Então, tudo isso, a empresa também, mas principalmente também a equipe, porque nós aqui, nós somos uma empresa, assim, os nossos talentos, assim, a gente tem o nosso time, temos a empresa há 25 anos, tem muita gente com mais de 20 anos, né? Então, essas pessoas elas ajudam o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, e a gente vai caminhando junto. A gente tem muitos começaram com a gente, não tinham filhos. Hoje o filho já está no mercado de trabalho. Nossa. Né? Então, quer dizer, Que legal. quando a gente olha para esse profissional, a gente diz, poxa, obrigado, Deus. Porque nós, é o seguinte, esse cara aqui, se ele deu a educação para o filho, às vezes muitos filhos já formados, foi aonde que ele, digamos assim, ele acreditou e ajudou a gente a construir junto, né? Então, esse é mais ou menos aí o nosso, digamos assim, é a nossa trajetória, né, do crescimento, mas muito também em função. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, nós temos que crescer junto com o nosso cliente, porque o nosso cliente também, ele também tem os sonhos dele, e se nós trabalhar bem, nós vamos também ajudar o crescimento dele, e a gente vai, com certeza, vai na estrada junto com ele. Perfeito.
E ao longo dessas décadas, o que vocês hoje acreditam assim, que é importante monitorar e priorizar, que vocês veem que mantém a empresa crescendo e com controle saudável, sabe? Estamos crescendo sob controle, com previsibilidade. O que vocês acham importante monitorar? Por exemplo, talvez alguns indicadores econômicos, trabalhar muito a cultura, trabalhar gestão de pessoas. O que vocês olham assim, não, isso aqui eu tenho que prestar muita atenção, porque é isso aqui que faz a diferença na minha empresa? Flávio. Bom, eu acho que hoje, até na palestra que a gente ouviu hoje de manhã, a palestra do Cleverson ontem também, empresas são feitas de pessoas. Uhum. Eu acho que esse é o maior ativo de toda e qualquer empresa, ainda mais no nosso segmento como prestador de serviço. Como produto, por muitas vezes você consegue robotizar, consegue automatizar. Já na prestação de serviço, ela é muito humano, é muito intangível. Sim. E para isso, as empresas, nós entendemos que os investimentos, o foco da empresa tem que ser em pessoas, no teu colaborador, na cultura da sua empresa, para que ela, estando bem, ela vai atender o nosso cliente bem. Então, acho que esse é o foco. Colocar acho que até na palestra foi do Saqueto hoje de manhã, colocar o cliente no centro, do teu organograma. Isso aí, para mim, marcou bastante. Isso eu vou adotar vou copiar esse modelo aí, achei super bacana. Por vezes a gente tem aqueles organograma de diretoria e tal, e cadê o cliente? Então, o cliente tem que estar no foco. E para que o cliente esteja no foco, você também tem que focar nos seus colaboradores. Então, acho que esse, a gente tem muito forte dentro do nosso DNA, investir em pessoas, em tecnologia também. Hoje são pessoas, tecnologia, focado no cliente. Acho que esses são os 3 pilares aí que a gente trabalha. Bacana. Márcio? Não, deixa eu ler Esses... Nosso mestre. Gostaria de te ouvir, Márcio. Tu és um ladino, né? Não, legal, assim... A gente tem uma crença, dentro da Freitas, que a gente acredita que a empresa é um organismo vivo, Então, é um organismo vivo onde a gente tem lá, como se fosse um malabarista, E você tem 3 bolinhas que você sempre... Uma às vezes está mais para cima, outra mais para baixo, que a gente chama de corpo, mente e alma, Então a gente monitora sempre essas 3 questões. Quando a gente fala de corpo, a gente fala de estrutura, a gente fala de processos, a gente fala de tecnologia, a gente fala de indicadores, a gente fala de dinheiro, Que é um conjunto importante que você tem que olhar. É uma das bolinhas, Corpo. A gente fala de mente, Então o que é mente? Cara, como é que é a minha relação com o mercado, com a relação com os meus parceiros, com meus clientes, qual é a estratégia que o negócio está seguindo? Então, quando fala de mente, é essa segunda bolinha que a gente está equilibrando. E a terceira é esse lado humanista que o Marcos Saqueto trouxe na palestra, que é esse olhar para a equipe. Então, que tipo de cultura que eu tenho dentro da minha estrutura, como que eu cuido da minha equipe, Por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande de cuidar das pessoas para as pessoas que estão lá dentro da empresa, cuidar do cliente. Que, cara, eu não tenho máquina. Eu não tenho máquina, eu não tenho estoque. Qual é o grande ativo que eu tenho? São as pessoas. E como a gente viu hoje, Flávio? Cara, um telefonema mal dado de uma equipe ou de alguém da equipe, para um cliente, cara, você sabe o que é. O transtorno é credibilidade. Então, a gente sempre tenta trabalhar, e, cara, não é fácil, Não. mas é equilibrar essa questão do corpo e mente e alma, Esses 3 aspectos que são... E aí, claro, existem indicadores para isso que são monitorados na estrutura e que a gente acompanha a nível do ano. Muito bom. Eu acho que exatamente são os indicadores, que você tem que ter, as pessoas, porque nós aí a gente é o seguinte, gente, a nossa atividade, a gente toda hora as nossas pessoas, os nossos profissionais estão entrando na casa do cliente, Então eles nos representam lá perante o cliente, com uma boa imagem ou não, ao contrário também. Então, por isso que nós, assim, a gente tem que ter os indicadores de performance, de desempenho do profissional, do nosso trabalho junto ao cliente. Uma das coisas, assim, para a gente ter um pouco mais, assim, dessa, eu diria, desse profissional, ele estar motivado para nos representar,
é que nós, assim, a gente procura, dentro da empresa, palestras, enfim, vários investimentos. E uma das coisas é a seguinte: se a gente vai dar um presente, antes para o cliente, mas primeiro a gente dá para o funcionário. Porque para o funcionário não visitar o cliente, chegou, não, isso aqui é lá, a gente não ganha, para ele não ter essa imagem lá. Então, primeiro, ele que ganha. Por exemplo, nós, assim, a gente, durante o ano, durante o mês, tudo, a gente procura fazer isso para valorizar esse profissional, para ele levar a melhor imagem. E de indicadores também, nós temos mensalmente, a gente tem aí as nossas metas, né? Por exemplo, atingiu a meta, todo funcionário, desde o ajudante, todo mundo ganha uma cesta básica, que vem ajudar também principalmente no custo hoje, né? Que a gente sabe o nosso custo de vida como está. Então, a gente fazendo essas ações, a gente entende que esse profissional ele vai estar, porque volto a dizer, a nossa dificuldade é bem maior, porque a grande maioria dos nossos profissionais, eles estão na rua, né? Estão na rua nos representando. Então, esse é o nosso, mais ou menos. E aí a gente mede, né? Não, a gente mede com as pesquisas junto aos clientes também. É feita uma pesquisa por ano, né? De como é que ele vê a empresa, como é que ele é. Normalmente ele tem falado só de preço, tá? Mas isso é básico. É isso aí, o comércio e a logística, né? Tem que aguentar, né, galera? Falando só do preço. Mas é importante que o profissional que está representando a empresa, a gente só fica sabendo que não está bom porque aí o cliente conta alguma coisa. Se está indo bem, a gente nem fica sabendo às vezes, né? Só se realmente às vezes um profissional se destaca tanto que aí é um cliente bacana, tem tudo isso para acontecer para dar certo, né? E tem uma pergunta um pouco mais capciosa. O que tem no mercado atualmente? Vocês veem assim, poxa, que incomoda vocês? Talvez vocês não tenham como resolver, mas que vocês isso precisava mudar, isso não tá legal. Tem alguma coisa que vocês veem assim que, poxa, cara, isso podia estar melhor? Alguma coisa que vem à cabeça de vocês assim, poxa, cara, isso aqui tá me dando trabalho. Tem alguma coisa que vocês conseguem pensar? Olha, Ou gostariam de falar? Eu gostaria de dizer o seguinte, ó. Nós tem muitas leis, né? Principalmente o seguinte, nós como transportador rodoviário de carga não temos rodovias, né? Não temos rodovias, não temos pontos de parada dos nossos caminhões. Agora a multa vem. Uhum. Então isso é o que mais nos incomoda, que a gente não, né? A gente aí, é só olhar para o lado, a gente já vê aqui o nosso gargalo que é das nossas rodovias. Então este é o grande, e a gente, como é que a gente vai também motivar a uma pessoa ser um profissional do volante, enfrentando toda hora aí as notícias e tudo mais, e dos engarrafamentos, de acidentes, em função da falta de rodovias, do número, né, que não comporta aí a demanda, né, para escoar as produções. Perfeito. Senhores, vocês pensam em alguma coisa? Bom, eu acho que assim, onde estão os grandes desafios, estão as grandes oportunidades, né? Então a gente se depara isso com todo santo dia. Isso faz parte do nosso negócio. Agora tem coisa que fica totalmente alheio à nossa vontade e alheio ao nosso poder de ação. Eu sei que é um assunto delicado, mas política é sempre um assunto delicado, que se acaba gerando muita polêmica. São coisas que a gente não tem o que fazer, por vezes, a não ser na hora de votar, mas isso acaba atrapalhando bastante, né, alguns negócios. A gente vê alguns empresários, principalmente, deixando de investir, deixando de aumentar o seu volume de importação, a sua produção, em virtude da insegurança que ele tem hoje nas questões políticas. Acho que isso é algo que ainda, dentro do Brasil, está longe de se estabilizar. E a política internacional, né, também nos afeta muito. Hoje, agora, com o Trump, principalmente. Essas incertezas realmente atrapalham bastante, né? Legal. Márcio. Tem um negócio, cara, que me incomoda demais, né? E que eu acredito que todos nós aqui já passamos por essa situação, né? A gente vê isso no dia a dia e, claro, também cabe a nós, como empresários, né, trabalhar esse aculturamento, mas que é a cultura que os empresários têm com relação ao comércio exterior, o preconceito que existe ao comércio exterior. A gente visita muitas empresas onde o comércio exterior é algo muito importante para o negócio do cara, para o negócio desse empresário, e esse empresário não percebe
o quanto isso é importante, né? A gente está cansado de visitar empresas onde a gente percebe que muita coisa errada acontece, né? E isso é por falta de competências, né? E no comércio exterior, não sei como é que vocês veem isso, né? Mas a gente sente que as boas competências estão indo para o ralo, estão sumindo, né? Para você formar um bom profissional de comércio exterior, leva anos, não se aprende na faculdade, é muita experiência, né? E muitas vezes o empresário, ou muitas vezes o diretor de supply, ou o pessoal de comércio exterior, eles não valorizam, né, participando, né, como o Meeting Comex, como cursos de extensão, né, e aquele negócio que é tão importante para o negócio dele é deixado de segundo plano. E aí você encontra muitas vezes nas visitas, quando você chega, né, empresas que você pela primeira vez aparece, empresas com problemas assim muito sérios, com muitas coisas complexas para resolver, né? Então, eu vejo que esse desconhecimento, essa falta de engajamento, esse preconceito com relação ao comércio exterior, claro, é uma questão que todos nós podemos trabalhar, mas eu vejo que o empresário ele não dá muita bola para isso. Ele não dá muita bola até levar uma multa muito Perfeito. grande ou até pagar alguns milhões de demora. Perfeito. Aí ele começa a valorizar Perfeito. o nosso trabalho, né? Perfeito. Mas é uma coisa que incomoda mesmo, porque tem muita empresa grande, fatura muito, sei lá, tem mais de 500 colaboradores da indústria. E não tem um ser humano de comércio exterior lá dentro. Então. Cara, tipo, não tem uma pessoa de logística para, tipo, não, eu preciso de um focal point aqui porque a gente faz muito transporte para conversar com a transportadora, para conversar com a gente de carga, com o despachante. Isso é uma loucura. Aí deixam na mão do administrativo, do financeiro, coitado do financeiro. Ou de um cara que sabe falar inglês. Ou aquele que fez o curso de inglês e aí não tem nada a ver com isso. Olha, eu trabalhei um tempo inteiro de compras e eu falava com o financeiro. Aí teve uma vez eu penso que eu trabalhava com o comercial de vendas. Cara, como assim? Eu tô fazendo importação, tô falando com o vendedor, sabe? Meu Deus do céu, nada contra, né, gente? Mas tem que ter a pessoa certa pra isso. Aí, coitado, tem que explicar pro cara uma demurragem, despacho aduaneiro, qual o caminho correto. Isso realmente é uma coisa que tem uma resistência, às vezes, cara, é um profissional, gente, pra começar, pelo menos pra começar. Aí tu tem que ficar interrompendo o diretor pra, sei lá, pedir aprovação do numerário. Pedir descrição da mercadoria. Isso. Tipo, meu Deus, cara. Exato. A hora que dá pro caminhão chegar pra carregar, Sim. o que eu tô falando? Aí, não, o despachante resolve. Não, é transporte. Cara, não é delargar, né? Tem muita essa delargação, né? Essa palavra não existe com certeza. Essa delargação que eu acho que é muito difícil pro comércio crescer mais, né? Pra gente ter mais previsibilidade, que muita coisa que acontece na nossa área. Por que é urgente? Porque não tem planejamento. Se tivesse um profissional lá dentro, teria. Exato. Mas eu fico assim, feliz até ver o Márcio e Flávio com esse depoimento de vocês, porque exatamente nós também enfrentamos esta mesma situação. E aí, nós só somos valorizados, às vezes, quando acontece um problema, né? Que a gente aí, às vezes, tem que... porque hoje tem a questão solidária, né? Tem muita essa questão também. E a gente tenta passar isso também, mas nem sempre a gente consegue ser ouvido. Então, eu fico até contente que nós também estejamos aí com as mesmas dores também. Os desafios aí. Os mesmos desafios, né? Mas a gente, eu acho que cada vez mais, assim, e principalmente as empresas, por causa do compliance, né? Tomara que a coisa, a tendência é evoluir. Muito bem. E o que vocês veem, assim, digamos, de novos profissionais que querem abrir uma empresa que às vezes estão com uma certa ilusão que vai ser fácil, que não precisa se preocupar? Vocês já alertaram, assim, digamos, pessoas próximas de vocês, não é desse jeito. Faz isso aqui que senão vai dar problema. Pra trazer um exemplo meu, quando eu comecei a empreender sozinho, ainda meio. Eu falei, a contabilidade eu faço. Nossa, cara, a maior besteira que eu fiz na minha vida. Aí eu contratei aquelas contabilidades online, lembra? Teve a fase das contabilidades online? Nossa senhora, o que eu tomei na cabeça aí quando eu contratei um bom contador, todos os meus problemas foram resolvidos. Esse é um exemplo que eu já falei várias vezes, mas que eu gosto muito, que foi um erro que eu cometi lá no início. Alguém veio falar comigo, vou abrir uma empresa, me dá uma dica. Cara, contrata um contador, velho, não tenta fazer por conta própria. Essa é uma dica que eu dou. O que vocês poderiam compartilhar também? Olha, alguém começar um negócio, eu sempre digo o seguinte, faça um planejamento e bem elaborado, pegue, né, o que você quer fazer, como é que você vai fazer, e se você pegue um profissional também para te assessorar,
uma assessoria contábil, né? E para fazer. Então já teve já teve algumas pessoas que vieram para mim dar alguns conselhos. O meu conselho é o seguinte: faça um planejamento. Veja se você primeiro faça um empreteco, faça alguma coisa. Ah, o empreteco do Sebrae, né? Muito bom, né? Empreteco do Sebrae, faça curso para ver se você realmente é um empreendedor e faça um planejamento, né? Esse é o meu conselho, né? Mercado tem, mas vai depender de você, de como você vai se planejar para você enfrentar esse mercado. Muito bom. E comece certo para que você não, né, lá na frente você não tenha problemas. Ótimo. Senhores, qual o conselho? Bom, eu acho que para quem está começando hoje a empreender, tem que ter foco. Foco naquilo do seu negócio principal. Tudo aquilo que é agregado ao seu negócio principal, eu entendo que no primeiro momento ele tem que buscar quem sabe fazer. É o contador, é o cara da RH, né, a senhorinha lá da limpeza, é a segurança. Eu acho que nesse primeiro momento, né, depois ele pode pensar em verticalizar todo esse processo. E hoje o Brasil está cheio aí de famosas startups, né? A gente vê aí todo santo dia nascendo uma startup e poucas de fato conseguindo se manter no mercado. Por quê? Muitos se iludem de que a coisa é fácil, aquilo que você falou. Só que quando você vai para a prática, você vê que a coisa não é nada fácil. E um dos maiores desafios hoje das empresas são pessoas. Às vezes você tem uma boa ideia, você tem um bom produto, você tem um bom sistema, mas quando você vai para gerir pessoas, aí o cara é o péssimo administrador. Às vezes ele é um exímio vendedor, um exímio desenvolvedor de produto, mas como administrador ele deixa muito a desejar. E por vezes a gente vê essas empresas aí acabando quebrando ou, enfim, conseguindo não se desenvolver pela falta desse conhecimento administrativo, essa base administrativa. Então acho que isso faz a diferença hoje no dia a dia. Boa. Legal. Acho que complementando, assim, pegando o que os dois falaram, né, até para não ser repetitivo, né, eu acho que a grande questão é entender que você tem primeiro, acho que nesse lance da startup, né, cara, tem um problema que eu estou vendo e que eu sei como resolver. Eu acho que tudo começa por aí, né, e eu vejo que além do planejamento, além do foco, sensacional, concordo, e se cercar de bons parceiros. Acho que é a grande questão, porque você não sabe de tudo. Você vai se valer de informação, de pessoas que vão te apoiar e vão construir um caminho contigo de sucesso. Perfeito. Senhores, acabou a minha pauta aqui. Gostaria de adicionar alguma coisa? Foi um papo excelente aqui. Coisa arada, coisa arada. Não, acho que primeiro eu queria parabenizar as meninas organizadoras aí do Meeting, né, que fizeram um trabalho sensacional, né, e que estão transformando aí a nossa cidade, né, tá fazendo um barulho danado, né. Então, estava falando com o pessoal ontem, eu acho que hoje aqui em Joinville a gente tem talvez, né, o maior evento de comércio exterior até do Brasil, né, porque você tem a Intermodal, né? Uma Intermodal é um evento de comércio exterior e logística. Mas é uma feira também, né? Isso, aqui então, a pegada é diferente. Eu acho que em termos de evento de comércio exterior aqui, ontem, que nós vimos em termos de quantidade, né? Em termos de amplitude, né? A palestra do Cleverson, negócio magistral, né? E que nós estamos caminhando, então, deixar meus parabéns, né? Que sigam aí o sucesso para 2026. Não julguem agora, porque a galera tá vendo as palestras, tá, gente? É por isso que aqui tá mais calmo agora, mas a gente gravou um meio-dia aqui que tava fervendo, muita gente. Bateram o recorde do ano passado, inclusive, de pessoas, né? A organização andou super bem. Então é isso. Você conseguiu aprender alguma coisa com essa turma aqui, com toda essa experiência? Ficou com alguma dúvida? Tá aqui as redes sociais de cada um deles. Podem se conectar, trocar ideia, conhecer as empresas. Que, cara, muito importante o que o Márcio falou. Cara, tenha parceiros, tenha networking, conheça pessoas, tenha mentores, gente para trocar, para confidenciar, trocar ideia, ver se realmente é uma boa ideia. Não vá de bico, né, em qualquer oportunidade que aparecer. Muito bom isso que o Flávio falou também, que conforme a gente empreende, aparece muita oportunidade, mas a gente tem que manter o foco. Então é isso, senhores. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau.